Doctor's Cast. Saúde, medicina e informação. Olá, mais uma vez, eu sou o Dr. Diego Capibaribe e esse é o Doctor's Cast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum nos consultórios, mas pouco comentado entre amigos, entre familiares, que é a ejaculação precoce. Urologia. É o tipo de experiência que a maioria dos homens, pelo menos uma vez na vida, já apresentou, e é um episódio que raramente escapa à memória de quem passou pela situação. Mas o que é a ejaculação precoce? Bom, é um distúrbio que acomete homens e geralmente está associado à ansiedade. A ejaculação precoce, eu gosto de explicar aos meus pacientes que é como quem tem medo de agulha. O estímulo que você recebe com a agulhada é completamente desproporcional à maneira como o seu cérebro responde àquele estímulo. Então o problema não está no pênis, não é uma sensibilidade maior no pênis, mas como você responde àquele estímulo naquela região. Uma pessoa que recebe uma agulhada e não tem medo de agulha, ela responde de uma maneira mais comedida e controlada, mas a sensação que ela tem é igual à de uma pessoa que tem pânico de agulha. Só que quem tem pânico não consegue controlar a resposta do corpo àquele estímulo, e aí vira aquela baderna. A ejaculação precoce é muito semelhante. A maioria dos homens demora em torno de 3 a 5 minutos na penetração contínua até chegar ao orgasmo. É por isso que se conversa tanto hoje em dia sobre as preliminares, conversar e entender o seu corpo e da sua parceira ou do seu parceiro, para que a relação sexual seja satisfatória para os dois, independente do tempo de penetração. Como é que eu caracterizo? Como é que eu sei que eu tenho pelo menos uma suspeita de uma ejaculação precoce? Bom, é preciso primeiro que o episódio se repita com frequência e o homem não consiga satisfazer o seu parceiro ou sua parceira em pelo menos 50% das relações. Em alguns casos, esse desencontro é tão intenso que a ejaculação pode vir antes da penetração ou logo depois que ela acontece. Se isso acontece com frequência, procure um urologista, converse com ele para que a gente possa caracterizar o que está acontecendo para poder saber tratar. Não é motivo para pânico, na maioria das vezes se resolve por conta própria, mas você não precisa ficar esperando, ansioso, nervoso ou passando por situações desagradáveis, esperando isso ir embora ao longo dos anos. Com o tratamento, a maioria dos pacientes retorna a ter uma atividade sexual mais saudável e com muito mais satisfação. A base do tratamento é com medicações e psicoterapia. O psicólogo e uma boa conversa com o seu urologista são a base fundamental e principal do tratamento de qualquer ejaculação precoce. A ejaculação precoce ela é muito mais comum no início da atividade sexual pela falta de experiência, o medo de um mau desempenho, ou quando a relação sexual ela aparece ou ela se torna disponível em um momento inesperado. Isso pode gerar um nível de ansiedade e nervosismo que pode levar à ejaculação precoce na maioria dos homens. Por isso que muitos pacientes ao longo da vida e quando vão adquirindo mais experiência, eles vão se curando espontaneamente, mas isso pode levar anos e isso vai acumulando também traumas e ansiedades. Daí a necessidade de um acompanhamento com um urologista e um psicólogo, para que você não precise esperar o momento de isso ir embora sozinho. É comum também em homens de qualquer idade, quando passam por períodos de maior ansiedade, troca de cidade, troca de parceiro, perda do emprego, principalmente em épocas de Covid, que vão gerar angústias e ansiedades, nervosismo crônico, e isso gera também uma instabilidade emocional, que pode dificultar o controle na relação sexual do momento do orgasmo e da ejaculação. O homem muitas vezes ele coloca um peso muito grande na relação sexual, como se ele se definisse como pessoa a cada relação.
Eu converso com meus pacientes e eu sempre pergunto: você se lembra da vez em que você teve a melhor relação sexual? Você sabe o momento em que você teve o melhor desempenho? Ninguém lembra. Mas a pior relação sexual, aquela em que perdeu a ereção ou ejaculou muito rápido, todo mundo lembra da cor da parede, do cheiro do ambiente, da música que tocava na rádio, para você perceber como é traumático e como marca a vida de qualquer homem. Então, cada experiência traumática na relação sexual pode levar a um nível maior de ansiedade na próxima relação. Muitos homens, quando perdem a ereção uma única vez, têm 50% de chance de perder uma segunda em uma próxima relação, pelo medo de se repetir. E, se eles perdem uma segunda vez, isso pode chegar a 80% em uma terceira vez. E aí, a ansiedade e o medo de estar se tornando incapaz de ter uma relação satisfatória pode levar a outros problemas, como perda da libido, uma piora da ejaculação precoce e associar com impotência sexual. Qualquer problema que tiver, não deixe de conversar com a sua parceira ou seu parceiro, não deixe de procurar um especialista e se abra, converse. No momento que você recuperar o controle da situação, é quando você vai ter as melhores experiências sexuais. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, esse foi o Doctor's Cast e nos vemos em uma próxima oportunidade. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.